Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo ao seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Peregrino. Neste vídeo nós teremos mais um vídeo de estudo bíblico, dando continuidade aqui ao estudo do livro de Deuteronômio. Falaremos hoje então sobre o capítulo número 2. Muito interessante porque estamos dando continuação aqui no primeiro discurso de Moisés feito ao povo de Israel. Lembrando aqui que estamos falando da segunda geração que saiu do Egito. Então, como já disse nas aulas anteriores do capítulo 1 e até mesmo do vídeo de introdução do livro de Deuteronômio, nós temos aqui uma situação em que Moisés estava relembrando, recapitulando com aquela geração os feitos, os acontecimentos da peregrinação ao longo do deserto. E nós vamos ver aqui então que, teoricamente, a jornada que contempla a saída de Cádiz Barneia, lá depois do Monte Sinai, onde eles estavam, caminharam até Cádiz Barneia, e no capítulo 2 nós falaremos sobre a jornada de Cádiz Barneia até a região de Zered, incluindo uma guerra que foi realizada contra o rei de Hesbom, Seom, o rei de Hesbom. Então nós falaremos aqui no capítulo 2 sobre esses assuntos, um capítulo muito interessante. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu coração e ao seu também, além de nos proporcionar aqui crescimento espiritual e conhecimento da palavra de Deus. Até porque a nossa proposta aqui de estudo é realmente para um estudo qualitativo. Então nós não temos tanta pressa em passar o conteúdo, nós queremos realmente olhar para o que está escrito no texto e compreendermos para entender melhor o contexto da palavra de Deus. Então, estou muito feliz que você que já é um inscrito do canal está aqui comigo novamente, e você que está chegando agora ainda não é um inscrito, não posso perder aqui a oportunidade de te convidar para você juntar-se a nós aqui. Faz agora aqui a tua inscrição, não deixe para depois, junte-se a nós, eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, desse estudo bíblico. Nós temos vários estudos aqui no canal, com outras playlists, você pode estar acessando aqui também. E na descrição eu vou deixar para vocês, como sempre faço nos meus vídeos, o endereço para que você possa seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Vai ter aí o endereço do Facebook, do Instagram, do Twitter e de um canal no Telegram, onde diariamente eu posto uma pequena reflexão bíblica, um devocional diário, para que a gente já possa começar o dia meditando na palavra de Deus. Amém? Então, antes de irmos para o texto bíblico, vamos fazer aqui uma oração. Peço que você feche os seus olhos e me acompanhe. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui diante da Tua presença, estaremos dedicando um tempo ao estudo da Tua palavra. Te peço, Senhor, a Tua guia, a Tua direção, a Tua companhia, Senhor, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, nos dando sabedoria e compreensão do texto bíblico. E principalmente, Senhor, que essa palavra venha falar ao nosso coração, trazendo para nós ensinamento, direção, para que possamos aplicar isso na nossa vida e sermos cada vez mais servos melhores, fiéis à tua palavra e observantes dos seus ensinamentos. Graças te dou por tudo, agradeço pela vida da pessoa que está do outro lado acompanhando esse estudo bíblico e entrego a minha vida e a vida dela nas suas mãos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Ok, meu querido? Pegue a sua Bíblia, papel e caneta na mão se você gosta de escrever. Eu vou estar utilizando o texto bíblico da nova versão transformadora, apenas uma compreensão melhor do texto bíblico e fazendo os comentários em cima disso, tá certo? Então vamos começar aqui. O título já começa, né, como eu relembrei ali, a jornada de Cádiz Barneia até Zered. Então nós vamos ver aqui o que diz o texto bíblico. Versículo 1. Moisés dizendo, né? Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo, vagamos de um lugar para o outro na direção do Monte Seir. O capítulo 1, não sei se você vai se lembrar, eu vou deixar até um link aqui para você acessar o vídeo da aula anterior. Nós vamos ver que lá Moisés então está recapitulando, né, terminou com Moisés recapitulando a derrota que os israelitas tiveram diante dos amorreus que residiam na região de Ormá.
E depois disso, né, depois que aconteceu essa rebeldia daquele povo, nós vimos então que eles rebelaram porque estavam contrariando uma ordem de Deus, que deveriam retornar para a região do Mar Vermelho. Eles foram lá e foram querer lutar contra os amorreus. E lá nós vimos que eles perderam a guerra, realmente foi um desastre para eles, a desobediência custou caro, né? E aí o que acontece? O capítulo 1 termina com eles reconhecendo esse erro diante de Deus e que, por sua vez, Deus se recusa a ouvi-los, tá? Contra essa rebeldia e essa desobediência que eles tiveram. Então, eles terminam lá o texto do capítulo 1 dizendo que eles permaneceram um tempo em Cades Barneia, por um longo tempo, e aí nós iniciamos aqui o capítulo 2 com essa fala de Moisés, que depois desse evento, eles então dão a meia volta, seguindo aquilo que Deus havia determinado, regressando sentido Mar Vermelho, ok? E o Monte Seir ali, que cita no texto bíblico, é uma região que na época ali de Moisés era habitada pelos descendentes de Esaú. Lembrando que Esaú era irmão de Jacó. Então, eram os chamados Edomitas, tá? Cujo nome Edom representava vermelho. E acredita-se que isso tenha origem porque ali haviam inúmeras pedras rosa avermelhadas naquela região. Por isso que recebeu esse nome. E de acordo com o texto de Gênesis, capítulo 36, no verso 8, nós vemos então que essa região ali do Monte Seir, ela foi a região que Esaú foi morar quando ele resolveu se afastar do seu irmão Jacó, tá certo? Então a parte que nós iremos ver a seguinte agora, ela está descrita no verso 2 ao 25 aqui, nós vamos ver que também nós já falamos quando nós estudamos o livro de Números, no capítulo 21, entre os versos 10 e 20, ok? Então, continuando o texto bíblico, versículo 2. Finalmente o Senhor me disse: vocês andaram por essa região montanhosa tempo suficiente, agora sigam para o norte. Então já estavam peregrinando ali em volta do Monte Seir por muito tempo, e Deus então determinou para Moisés: siga para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo: vocês passarão pelo território de seus parentes, os Edomitas, né, da terra de Edom, os descendentes de Esaú que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os Edomitas se sentirão ameaçados. Verso 5. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda aquela região montanhosa ao redor de Seir, e não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Olha que interessante, né? Então Deus dizendo para eles: olha, vocês vão passar pela terra dos parentes de vocês, tá certo? E vocês não vão ali provocar, não vão cobiçar, não vou dar nenhum pedaço daquela terra para vocês, porque eu prometi que daria essa terra para eles, para os descendentes de Esaú, e eles estão lá, tá? Então, aqui é uma clara observação da dádiva de Deus, né? De que a terra dada por Deus, ele não se limitava aí ao povo de Israel. Nós estamos falando aqui dos descendentes de Esaú. Então Deus prometeu a Esaú e deu aquela terra para eles, ok? Nós vamos ver então mais à frente, inclusive, que isso também vai acontecer com os moabitas, né? O povo de Moabe, e os amonitas, que era o povo de Amon, tá? E também com os caftoritas, né? Que era o povo de Creta, em hebraico Caftor, que era uma grande ilha ali na península grega, e que eles eram descendentes de Cã, filho de Noé, ok? Então, vendo esse contexto aqui, olhando para o texto de Romanos, no capítulo 1, entre os versos 16 e 23, nós vemos que Deus é soberano sobre todas as nações. Ele tem um lugar e um propósito para cada uma delas, até mesmo para aquelas que não reconhecem a soberania de Deus, ok? Versículo 6, então, continuando aqui o texto bíblico. Paguem todo o alimento que comerem e paguem pela água que beberem. Olha que coisa linda o verso 7. Pois o Senhor, o seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por esse grande deserto durante esses 40 anos. O Senhor, o seu Deus, tem estado com você e nada lhes tem faltado. Olha que bênção, né? Assim
contornamos o território de nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elate e Ezion-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte, pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor também nos advertiu: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Vamos voltar aqui só um detalhe interessante, né? Que nós vimos aqui então que Deus disse para o povo de Israel: olha, vocês vão passar pela terra dos descendentes de Esaú, mas vocês não vão cobiçar a terra deles, porque eu não vou dar a terra deles para vocês. E vocês têm que entender o seguinte: vocês peregrinaram pelo deserto e eu estive com vocês, eu supri todas as necessidades de vocês e não deixei faltar nada. Então eu quero que vocês paguem aquilo que vocês comerem, aquilo que vocês beberem, enquanto estiverem passando pela terra dos parentes de vocês. Não se aproveitem da situação, entendeu? E paguem, retribuam, porque vocês foram abençoados. Quantas coisas nós aprendemos aqui, né, com esse texto simples aqui. A gente às vezes é colocado no deserto por Deus, porque Deus quer sondar o nosso coração, mas uma coisa muito importante é que Ele sempre nos sustenta. Nós estamos passando por muitos desertos ao longo da nossa vida e quando nós olhamos para trás, quando a gente passa pelo deserto, a gente fala: meu Deus do céu, pode ter batido forte a tempestade, realmente pode ter atrapalhado a minha vida, me causado feridas, mágoas, mas olha, Deus esteve presente. Deus sempre nos ajudou, Deus sempre nos sustentou, Deus sempre deu aquilo que era necessário para que nós pudéssemos transpor esse deserto. E é assim que Deus trabalha. E o povo de Israel aqui tinha que ter foco. Por quê? Porque a terra prometida não era ali, era adiante. Aquela terra Deus havia prometido para os parentes deles. Então era isso que Deus estava querendo dizer. Para de ficar olhando aí para aquilo que eu faço, né, com o teu vizinho, com o teu parente. Não, olhe para a promessa que eu tenho na tua vida, porque é para lá que você tem que caminhar. E aí nós vimos aqui que no verso 8 nós observamos que do mesmo modo, né, que teve lá o desentendimento histórico entre Esaú e Jacó, mesmo tendo tudo aquilo ali, Israel ainda reconhecia e honrava essa relação de parentesco, né? Seja aí por boa fé, ou por amor fraternal, por afeto, eles então mantinham esse respeito com eles, tá certo? E aí nós vemos aqui que quando nós estudamos o texto de Números, no capítulo 20, entre os versículos 14 e 21, nós vimos que Israel, ele contornou, né, a terra. Aqui Moisés deu uma bela resumida, mas lá você vê que eles contornaram a terra de Edom, evitando qualquer tipo de contato ou então batalha ou desentendimento com os edonitas. Tá? E no verso 9, nós vimos aqui que Deus então orientou também para que Israel não provocasse os moabitas. Os moabitas, eles eram, como o texto disse, descendentes de Ló, que também eram parentes, né? Um pouco mais distante, mas também eram parentes do povo de Israel, né? Depois que houve a destruição de Sodoma e Gomorra e outras cidades ali da planície, Ló, que até então era sobrinho de Abraão, né? Primo de Isaac, patriarca da nação de Israel, se estabeleceu juntamente com as suas duas filhas, que eram solteiras, numa caverna ali ao leste do Mar Morto. E lá, então, para dar continuidade na descendência de Ló, as duas filhas, né, nós temos a história lá, vão embebedar o pai e ter relações sexuais com eles, e cada uma delas vai ter um filho. E aí o filho da primogênita recebeu o nome de Moabe, dando origem, então, aí aos moabitas, e o filho da outra filha menor recebeu o nome de Ben-Ami, que dá origem, então, aos amonitas, povo de Amon. E eles, então, eram os que moravam naquela região. Então, nós tivemos aí relações incestuosas, né, das filhas com o pai, que vieram a gerar esses dois povos, tá certo? Caso você tenha curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse evento de Ló com as filhas,
você pode ir ao livro de Gênesis, no capítulo 19, entre os versos 30 e 38, ok? E o texto também cita a região de Ar. Ar, acredita-se aí que fosse a capital, naquela época, do povo de Moab, dos moabitas, ok? E como nós já passamos pelos textos de Números, nós vimos aí que essa relação de respeito com os moabitas foi um pouco abalada, né? Se você quiser conhecer mais sobre isso, sobre essa situação, você pode acessar a nossa playlist aqui no canal chamada Discipulado Cristão, e aí você vai ver lá nos finais do estudo, né, no livro de Números, a partir do capítulo 22, nós temos ali uma situação em que o rei moabita, ele vai chamar um profeta pagão para tentar amaldiçoar o povo de Israel. E a história é muito interessante, né? Eu não vou contar aqui para você, para a gente não alongar muito aqui esse estudo bíblico, mas você pode ir ali na playlist chamada Discipulado Cristão, e é onde nós temos o estudo bíblico do livro de Números, a partir do capítulo 22, são os finaizinhos ali, você vai ver como que essa história se desenrolou, ok? Qualquer coisa, deixa aqui no comentário alguma pergunta, pede alguma dica que eu te passo o link certinho do vídeo específico para você assistir. E aí, continuando aqui no texto bíblico, no versículo 10, está escrito o seguinte: antigamente, um povo chamado Emins havia habitado naquela região de Ar. Eram tão fortes e numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emins, e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os moabitas os chamavam de Emins, tá certo? Perdão, o tempo muda, primavera aqui, a gente fica meio com a garganta meio seca, mas vamos adiante. Em outros tempos, os Oreus haviam habitado naquela região de Seir, mas os Edomitas os expulsaram e ocuparam a sua terra. E aí o texto fala aqui, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã, quando o Senhor lhe deu a terra deles. Olha que interessante. Vamos falar primeiro aqui dos gigantes ali. Os Refaíns, né, que aí nesse contexto você pode incluir aí os Emins, os Enaquins, os Zanzumins, tá? Era uma raça que habitava naquela região e como nós vimos aí no texto que acabamos de ler, antes mesmo da chegada dos Moabitas e dos Edonitas, né? O capítulo 14, lá do livro de Gênesis, ele fala sobre esses povos na Bíblia, e lá nós temos o contexto em que fala exatamente da derrota dos Refaíns, dos Zunzins e dos Emins e dos Oreus por um rei chamado Quedorlaomer, tá? Ele e seus aliados na guerra dos 4 reis contra 5, uma guerra muito famosa ali, naquela época, tá lá em Gênesis 14, e você pode ir lá e procurar. E você vai ver que a tradução bíblica da Septuaginta, que foi a tradução do texto hebraico para o Antigo Testamento, né, o texto do Antigo Testamento em hebraico para o grego, eles vão trazer que esses povos realmente eram povos gigantes, tá? Eram povos de alta estatura, fugindo dos padrões da raça daquela época. Tá? E o texto de Números, no capítulo 13, também deixa claro que realmente eles eram vistos aí como homens muito altos, tá? Gigantes, amedrontadores, né? Inclusive, quando nós estudarmos o capítulo 3, que vai ser a próxima videoaula, nós vamos ver ali dados muito interessantes do rei Og, né? Que era o rei de Bazã, que vai trazer as dimensões da cama dele. Mas isso fica para a próxima aula aí, para você poder continuar aqui acompanhando com a gente, tá certo? Bom, e sobre essa parte final do versículo 13 que nós lemos aí, onde fala, né, que da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã, quando o Senhor lhe deu a terra deles, algumas pessoas costumavam a classificar esse texto como um texto que foi acrescentado ao livro de Deuteronômio depois da conquista de Canaã por Josué. Mas, na verdade, é preciso separar as coisas aqui. Esse texto aqui ele está fazendo uma referência às terras já conquistadas, que nós vamos ver aqui, ainda na época que Moisés era vivo, a leste do Jordão, aquém do Jordão, que eram as terras ali que ficaram com aquelas 2 tribos e meia, que a gente vai falar mais para frente, tá ok? Bom, e aí, avançando o versículo 13. Então o Senhor nos disse: mexam-se,
atravessem o ribeiro de Zered. E assim atravessamos o ribeiro. Olha que coisa interessante, né? O povo tinha uma promessa, Deus daria para eles uma terra prometida. Mas esse versículo aqui mexeu muito comigo, quer dizer, me encantou e mexeu mesmo, porque o texto fala, mexam-se, atravessem o ribeiro. As pessoas às vezes ficam esperando as coisas acontecerem na vida deles, né? Deus promete, Deus diz que vai te dar, mas o cara fica ali acomodado, né? Coloca tudo simplesmente numa condição de inércia, né? E Deus quer que você se mexa, vá na direção da sua promessa, respeitando os limites, as orientações, as regras de Deus. Você viu aqui que Deus determinou regras para o povo de Israel, não mexam com os seus parentes, não vão querer a terra deles, mas mexam-se, vão para frente, caminhem, avancem, atravessem o ribeiro. E aí esse ribeiro que nós vimos aqui, ele marcava a fronteira entre os povos de Moabe e Edom. É um ribeiro que desce das terras altas do Monte Seir e vai desaguar um braço deles lá no sudeste do Mar Morto, ok? Bom, e aí no versículo 14, olha que interessante, 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cades Barneia até atravessarmos por fim o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. Então, lembrando aqui, tendo em vista aquele episódio dos 12 espias, a incredulidade do povo, a rebelião contra Deus, Moisés e Arão, Deus então jurou que aquela primeira geração morreria pelo deserto. Naquela ocasião, Deus queria destruí-los de uma vez por todas e começar uma nova geração com Moisés. E nós já falamos sobre isso no capítulo anterior. Moisés intercedeu pelo povo e Deus então falou, olha, tá bom, não vou destruí-los de uma vez, mas durante 38 anos aí vocês vão ficar andando, 40 anos vocês vão peregrinar pelo deserto, que foram 40 dias que os espias levaram para reconhecer a terra e voltaram, um ano para cada dia. E nesse período, então, essa geração, primeira geração, vai morrer. Todinha vai morrer. E aí, dessa geração, sairá uma segunda geração, que era a que Moisés estava falando agora, relembrando para eles o que havia acontecido. Versículo 15, bonito isso, né? Versículo 15, a palavra de Deus cumpre, é fiel, é verdadeiro, Deus é tremendo, gente, é tremendo. 15, a mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, versículo 17, o Senhor me disse. 18. Hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar. Se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. E mais uma vez o Senhor fala, não os perturbe, nem comece uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon e não darei a vocês parte alguma do território deles. Então, resumindo, o que Deus tinha dito, né, para o povo de Israel? Olha, os descendentes de Esaú, os descendentes de Ló, vocês não mexam com eles, com as 3 terras deles, porque vão ser deles, eu tinha prometido e vou cumprir para eles. Vocês vão passar por eles e não provoquem eles. Amonitas, né, a maior parte da história deles, dizem que eles viveram ali, naquela região sul, a leste do rio Jaboque. A capital dos Amonitas era Rabat Amon, atual cidade de Amã, na Jordânia hoje. Tá? E é interessante que em 2 Samuel, no capítulo 11, entre os versos 14 e 25, nós vemos que foi naquela região ali dos Amonitas que o rei Davi vai mandar Urias, né, o marido de Betseba, numa cilada no cerco daquela cidade, e lá ele acabou sendo morto. Tá certo? Então aquela região depois, lá na frente, fez parte aí da história do rei Davi. Ok? Bom, continuando aqui, verso 20. Antigamente, aquela região era considerada terra dos Refaíns, que haviam habitado ali, embora os amonitas os chamassem de Zanzumins. Ok?
21. Também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins, mas o Senhor os destruiu para que os amonitas tomassem posse da sua terra. Da mesma forma, né, olha que coisa interessante, que Deus expulsou o povo de Canaã para que o povo de Israel ocupasse aquela região, Deus já havia feito isso com o povo de Amon, né, com os descendentes de Ló, com também os descendentes de Moabe e também com os descendentes de Esaú. Então, assim, não era novidade, vamos assim dizer. Muita gente hoje em dia tem vamos assim dizer, está na moda, né, criticar Israel pelo fato de dizer que Israel se apossou, que o problema histórico lá é isso. Não, que lá foi promessa de Deus, toda a terra é de Deus, a plenitude é de Deus, ele dá para quem ele quer. Isso não foi uma exclusividade do povo de Israel, isso já havia acontecido com os descendentes de Esaú, com os descendentes de Ló. Então, assim, aquilo que Deus promete fazer, ele faz. E como nós vimos aqui, as promessas e as bênçãos de Deus não foram exclusivamente para o povo de Israel. Deus havia prometido também para aqueles que não eram o povo de Israel e ele cumpriu. Isso é muito interessante de estudar e conhecer na história. Tá certo? Tem muita gente que só critica, né? Às vezes essas pessoas que são contra a questão desses movimentos mais modernos em favor da Palestina, que Israel não deveria estar ali, que Israel ocupou. Esse movimento, essa briga, né? Lógico, é histórica antiga, muito antiga, mas aqui na Bíblia nós temos a explicação para tudo isso. E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Já disse no capítulo 1, mas eu vou continuar falando um pouquinho mais aqui. Fica comigo aqui que você vai ver. Verso 22. Ele fez o mesmo verso 22, ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú que habitavam em Seir, pois destruiu os Oreus para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitavam nessa terra até hoje, aquela região de Seir. Algo parecido aconteceu com os caftoreus de Creta, que invadiram e destruíram os aveus que habitavam em povoados na região de Gaza. Pois bem, né? No verso 5, falamos então sobre esses caftoritas aí, os caftoreus, né, ou caftoritas, explicando eles eram um povo descendentes de Cã, filho de Noé, e que são normalmente chamados de filisteus, ok? Bom, basicamente a história registra dois momentos de movimentos distintos da presença de filisteus lá em Canaã. O primeiro período foi o período aí que marca a história dos patriarcas hebreus, tá? E a gente pode ver isso em Gênesis capítulo 21, no verso 32. E o outro momento, um momento bem mais recente da história, 1200 anos antes de Cristo, certamente aí no caso deste povo que estamos falando agora, foi oriundo do primeiro movimento e não desse segundo mais recente de 1200 antes de Cristo, ok? Ok? Então vamos lá. E os aveus, né? Os aveus eram conhecidos como um povo nativo da baixa planície costeira do Mediterrâneo, que foram expulsos pelos caftoreus. Ok? Então, verso 24. O Senhor disse: mexam-se novamente, né? Atravessem o vale de Arnon e vejam, eu lhes entregarei. Né? Eu lhes entregarei os amorreus, né? Seom, rei de Hesbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. Uau! Isso aqui confirma o que eu acabei de falar do outro vale, né? Do outro ribeirão que teriam que se mexer. Olha aqui de novo, né? Mexam-se, mexam-se. A bênção está ali. Eu vou entregar ela na mão de vocês, mas mexam-se. Mexam-se. A bênção está na sua frente, mas mexam-se. Ataquem eles, porque vocês têm a minha autorização, a minha bênção para poder fazer isso. E a hora que vocês atacarem, comecem a tomar posse. Olha isso, gente. A bênção está ali. Mexam-se, corram atrás, ataquem e tome posse. Tem gente que fica esperando cair do céu, não é verdade? Pois bem, vamos lá. O Vale de Arnon é uma região de um cânion bem profundo formado pelo rio Arnon. Por vezes ele marcou a fronteira entre Moabe e Edom. O seu leito, ele sobe desde o deserto da Arábia e deságua no Mar Morto, no meio do caminho entre o lado do litoral leste do Mar Morto, tá? E Deus mandou então atacar Seom, rei de Hesbom.
esse cara não era conhecido fora da Bíblia, só a Bíblia que cita ele, tá certo? Era um povo conhecido, né, como os amorreus, e Hesbom era a sua capital, lugar onde vivia o rei, ok? Essa região aí fica mais ou menos 25 quilômetros a sudoeste de Rabat Amon, e que normalmente é identificada pelas impressionantes ruínas de Tel Herban, ok? Versículo 25. A partir de hoje, farei os povos de toda a terra se encherem de medo por causa de vocês. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. Ei, Satanás morre de medo da gente. Muita gente fica demonizando, dando muito poder para o inimigo. Olha isso aqui, gente. Quem anda com Deus tira onda, como diz o pastor Cláudio Duarte. É a verdade. Olha isso aqui. Farei todos os povos da terra se encherem de medo por sua causa, quando ouvirem relatos a seu respeito. Porque Israel era forte? Não. Porque Israel tinha um Deus todo-poderoso. Você tem um Deus todo-poderoso do seu lado. Não sei por que você anda com tanto medo. Confie mais no seu Deus. Maior é o que está em você do que o que está no mundo, não é o que a palavra nos ensina? Então pare de ter medo. Vamos seguir adiante, versículo 26. Versículo 26 começa uma outra parte aqui do livro, né, que fala sobre a vitória, então, sobre Seom, o rei de Hesbom. E nós já vimos essa narrativa quando nós estudamos Números, capítulo 21, entre os versos 21 e 30. Tá certo? Então também tem lá na playlist do Discipulado Cristão um estudo bíblico sobre essa batalha conforme o livro de Números. Mas vamos ver aqui. Do deserto de Quedemote enviei embaixadores ao rei Seom de Hesbom com a seguinte proposta de paz. Deus já havia dito para Moisés que daria aquela terra para ele. Nós vimos ali no versículo anterior. E agora aqui, o que acontece? Moisés manda mensageiros de paz. Ele sabia que Deus daria a terra para ele, mas ele cumpre o protocolo. Às vezes você sabe que a vitória já é sua, mas você tem que cumprir o protocolo. Você tem que seguir as regras do jogo. Deus já te falou que ele vai te dar a vitória, mas você precisa seguir as regras do jogo. E Moisés então mandou mensagem. Olha o verso 27. Deixe-nos atravessar o seu território. Ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem para um lado e nem para o outro. 28. Venda-nos alimentos para comermos e água para bebermos, e pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú que habitavam em Seir nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas que habitavam na região de Ar. Então deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Então aqui Moisés estava dizendo para ele, eu não quero, a princípio, né, na mensagem, eu não quero a sua terra, deixe-nos passar, vamos pagar pela comida, pagar pela água, só quero passar. Mas Deus já havia dito para ele que daria aquela terra para ele. E olha o que acontece, verso 30. Mas Seom, rei de Hesbom, não permitiu passar, pois o Senhor, seu Deus, Deus de Israel, endureceu-lhe o coração e o tornou hostil, a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Aqui nesse verso 30, nós temos uma situação muito semelhante com o que aconteceu com o coração de Faraó, na ocasião da saída do povo de Israel lá do Egito, onde o texto diz que Deus endureceu-lhe o coração e tornou-o hostil. Na tradução literal quer dizer, endureceu o seu espírito e reforçou o seu coração. Ou seja, temos aqui exemplo de dois corações, tanto de Seom, rei de Hesbom, como de Faraó, lá no Egito, de dois corações impenitentes e que, portanto, experimentaram aí a ira e a raiva de Deus. Na verdade, essa relação que há entre as pessoas que endurecem o seu coração e o que o texto muitas das vezes nos diz que Deus endureceu o seu coração,
ela de certa forma, às vezes, ela está envolta em determinados mistérios, mas o fato é que fica muito claro que Deus, na verdade, ele simplesmente apela para o arrependimento das pessoas, mas se as pessoas não querem se arrepender, se elas não se dispõem a perdoar, se elas ignoram e rejeitam continuamente os apelos de Deus, elas serão capazes de ouvir e obedecer o que Deus quer para elas. Eu quero te indicar aqui 2 textos de Romanos para que você possa ler e entender melhor essa situação. Você pode ir em Romanos, capítulo 1, entre os versos 21 e 28, e depois você vai ali no capítulo 9, entre os versos 17 e 24, e você vai ver lá que Paulo aborda esse tema de forma muito clara, para você poder entender o que acontece com o ser humano quando Deus convida ele para o arrependimento, convida ele ao perdão e ele simplesmente se mantém irredutível. Temas como esse é que reforçam o meu entendimento de que Deus respeita o livre-arbítrio, o direito de escolha das pessoas. Ele está ali, eu quero te perdoar, eu quero trazer você para mim. Mas, se você não quer, então eu vou tornar você então duro como uma pedra e sobre você eu vou trazer o meu juízo. É assim que funciona, foi assim com o faraó e foi assim com o Seom, rei de Hesbom. Verso 31. Então o Senhor me disse, veja, eu lhes entrego o rei de Seom e o seu território. Agora comecem a conquistar sua terra e a tomar posse dela. Então o rei de Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus o entregou a nós e matamos a ele, seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças. Não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos. Bom, aqui nós temos uma situação que no entendimento de muitos, inclusive cristãos, é conflitante. Parece meio que paradoxal, né? O fato de termos um Deus que é reconhecido como o Deus do amor, ir e ordenar o genocídio de um povo. Então isso tem perturbado a ideia de muitas pessoas. Em termos históricos e teológicos, as guerras de Israel, elas sempre foram autorizadas por Deus a travar, né? E essas guerras restringem-se ao contexto do Antigo Testamento. É preciso ficar muito bem claro que essas guerras modernas, contemporâneas, ou as guerras que tiveram anteriores aí depois da vinda de Cristo, né? Mas essas guerras mais modernas, denominadas até de guerras santas, ocorridas na Idade Média, na época das Cruzadas, essas guerras, elas não são guerras autorizadas por Deus. No verso 34, que nós acabamos de ler, nós vemos aqui que onde diz, né, que nós destruímos completamente a cidade deles, aqui faz uma referência clara ao que Israel fez com aquelas cidades que haviam sido conquistadas. E que essa prática ela vai se repetir na conquista de Josué e de outras cidades por onde Israel vai passar. E depois de outras guerras também por onde eles vão fazer. E nós temos no texto original aqui a palavra sharem, que significa que é um termo hebraico que se refere à consagração total dos objetos e das pessoas ao Senhor. Ou seja, destruindo aquilo que deveria ser destruído e entregando como oferta o que poderia ser pego como despojo de guerra. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldades para entender isso, né? Mas resumindo aqui, ou tentando resumir para você em curtas palavras, a lógica é a seguinte, né? Basicamente era manter a santidade do Senhor diante da idolatria, né? Manter a santidade do povo de Israel diante da idolatria e da corrupção moral daquele povo. Era para preservar aquele povo. E aqui nós temos, lá em Deuteronômios, lá no capítulo 7, e entre os versos 2 e 6, nós vamos ver que a ordem de Deus era clara para que isso fosse feito dessa forma.
tá? O pecado desses povos teria atingido a medida limite de Deus, o que justificava então a sua destruição. A nação de Israel, ela foi apenas um instrumento de Deus para executar juízo sobre eles. E não aí, né, como se esqueça aí que muita gente pensa só olhando por esse lado, mas se esquece que Israel provou desse cálice também. Israel bebeu disso daí. Lembre-se que quando Deus também usou de outras nações para trazer juízo da mesma forma contra os pecados de Israel pela quebra da aliança, pelas suas corrupções, por não terem ouvido os seus profetas, pela ausência de arrependimento, né? Então é necessário olhar isso daí para não se esquecer. E há um outro aspecto também muito interessante, é que se você for ao texto de Levíticos, no capítulo 27, no verso 29, você vai ver que o homem que fosse consagrado ao Senhor não poderia ser resgatado, deveria ser morto. Então isso tem relação com aquilo que nós acabamos de falar, de você oferecer ao Senhor, né, aquilo que você estava conquistando. Bom, agora, com a vinda de Jesus, né, preciso entender isso, que ele deixou bem claro que felizes são os homens que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus falou isso lá no Sermão do Monte, você pode encontrar em Mateus 5, no verso 9. Tá? E ele ainda diz, né, que os que usam a espada morrerão pela espada. Mateus 26, 52. Então, no mundo moderno, não há nada mais que justifique algo semelhante ao que aconteceu no Antigo Testamento. Os textos, inclusive, de Apocalipse, capítulo 19, entre os versos 11 e 21, e depois 20, entre os versos 7 e 10, vão nos mostrar que o julgamento final, lá no julgamento final, o próprio Deus derramará a sua ira santa sobre a perversidade humana. Tá certo? Então espero que isso possa ter esclarecido para você por que naquela ocasião Deus determinou que fosse feito dessa forma e como que hoje é tratado de forma diferente. Tá? Verso 36. Também conquistamos Aroer, à beira do vale de Armon, além da cidade do vale e toda a região de Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Aroer era uma extremidade norte no vale de Arnon, cerca de 5 quilômetros de um outro lugar chamado Didom, que marcava o ponto mais ao sul, né, do reino dos amorreus. E Gileade é uma região famosa, conhecida aí pelo seu bálsamo e outras especiarias aromáticas, que ficava mais ao norte do rio Jaboque, na extremidade norte dos amorreus, sobre o reinado de Seom. E o versículo 37, para terminar, para concluir, ele diz, né? Evitamos, porém, a terra dos amonitas ao longo do rio Jaboque, as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor nosso Deus havia ordenado para que deixássemos em paz, ou seja, cumprindo as determinações de Deus. E sobre os amonitas, né, nós já falamos anteriormente que eram descendentes de Ben-Ami, filho de uma das filhas de Ló, né, e que tinha um grau de parentesco ali com o povo de Israel, e que Deus então tinha determinado para que fossem colocados em paz. E esse rio Jaboque, né, é um grande afluente do Rio Jordão e marcava as fronteiras entre Gileade e ao norte o rio Amorreu de Seom e ao sul, né, Seom ao norte, Gileade, e ao sul aí Seom ao sul, ok? Os amonitas, eles viviam a leste, né, do rio Jaboque, a leste e ao sul do rio Jaboque. E que interessante, foi nesse lugar aí, no Vale de Jaboque, né, que o texto de Gênesis, capítulo 32, entre os versos 22 e 32, fala sobre a luta que Jacó teve com Deus. E lá Deus vai mudar o nome dele e a história dele, passando a se chamar Israel. Ok? E assim nós terminamos o capítulo 2 do livro de Deuteronômios. Espero que realmente esse conteúdo possa ter agregado para você com conhecimento, crescimento espiritual, que realmente essas palavras possam ter entrado no seu coração, e gostaria muito de ver você na próxima semana aqui, onde nós falaremos do capítulo 3, continuando a peregrinação de Israel ali rumo à Terra Prometida.
nós veremos ali a guerra dele sobre o rei Og, rei de Bazã, né, as tribos que ficaram a leste do Jordão, e um pedido de Moisés para entrar em Canaã, e a gente vai ver que não deu certo, Deus havia dito para ele que ele não iria entrar, e ele vai fechar depois no capítulo 4 esse primeiro discurso de Moisés, e aí nós iniciamos a outra parte, ok? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você gostou do estudo bíblico, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas que fazem parte do seu grupo de estudo. Ajude a fortalecer esse projeto. Aqui no canal eu tenho vídeos com mensagens bíblicas um pouco mais curtos, que são mais rápidas para o dia a dia, mas não tem como. Estudo bíblico de qualidade, do ponto de vista qualitativo, a gente acaba ocupando um pouco mais de espaço de tempo, mas eu tenho certeza que é bênção para a nossa vida, ok? Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.